tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, agora 12:02, eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Também pelas redes sociais, você nos vê pelo Instagram, pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa pelo WhatsApp. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Tá bom, pessoal? Hoje é sexta-feira, é praxe por aqui, edição do Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, um espaço dedicado nessa chegada aqui ao final de semana para falar sobre segurança pública, sobre o trabalho desenvolvido pelos policiais militares em todo o Estado. Para essa conversa de hoje, a gente vai receber o Major Fábio Santos Aro, do Comando de Policiamento do Interior 7, é o CPI 7 da cidade de Sorocaba. Tudo bem, Major Aro? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação aqui ter a oportunidade de participar do programa Gente que Fala e poder divulgar aí um pouco do nosso trabalho da Polícia Militar em Sorocaba e região. É esse o nosso papel de hoje, e para essa conversa também a gente vai conversar com o Célio Francisco do Nascimento. Ele é o tutor do programa Vizinhança Solidária do bairro Vanelville, em Sorocaba. Tudo bem, Célio? Boa tarde. Olá, Mauro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aí, os ouvintes, telespectadores. Hoje é um motivo de alegria falar nesse programa, de tanto resultado, e eu agradeço pela oportunidade. E eu vou explicar por que o Célio está dizendo que hoje é um motivo de alegria falar no programa aqui, tratar de um assunto importante no programa Gente que Fala de hoje. É o seguinte, o programa Vizinhança Solidária foi criado pela Polícia Militar de São Paulo no ano de 2009, se tornou lei em 2018, exatamente no dia 18 de junho de 2018. Portanto, hoje o programa Vizinhança Solidária está completando 3 anos a partir da instituição da lei. O que é o programa Vizinhança Solidária? É um conjunto de medidas com o objetivo de estimular as pessoas de uma determinada comunidade à mudança de comportamento em relação aos fatos, em relação às condutas que possam afetar a ordem pública daquela localidade onde vivem, onde trabalham ou onde estudam. E, dessa forma, conscientizar a população sobre sua importância e a responsabilidade nos assuntos relacionados à segurança pessoal e coletiva, e também incentivar ações de prevenção primária. Major Aro, eu começo com uma explicação inicial sua importante. Eu destaquei aqui, 2009 surge o programa Vizinhança Solidária, Exato. Lei a partir de 2018, mas como é que surge? O que é que levou à criação deste programa? Na verdade, foi um trabalho de um coronel nosso hoje, Coronel Telmo. Ele trabalha hoje na Grande São Paulo, está cuidando de uma unidade de formação, de ensino da polícia. Quando ele era capitão, ele estava comandando companhia na Grande São Paulo, na região metropolitana, e viu a necessidade de melhorar a segurança e trouxe essa ideia do exterior, que é um grupo de vizinhos, né, que se unem para melhorar a segurança, e iniciou um primeiro case lá na região de Santo André, e deu certo. Os vizinhos começaram a se mobilizar e começou a ter uma redução na questão de crimes, de delitos, e isso passou a ser um projeto. Ele fez um primeiro estudo sobre o assunto, já vieram vários na sequência, sempre abordando um lado, o outro, e a gente vem desenvolvendo o Vizinhança Solidária. A Vizinhança Solidária surgiu inicialmente para questões residenciais, hoje em dia já tem Vizinhança Solidária de região comercial, já tem programa de Vizinhança Solidária para região de indústria, e também agora o PVS escolar, né, que é para comunidades acadêmicas. Então a gente tem expandido esse programa Vizinhança Solidária, que é esse grupo de pessoas que tem ali um intento comum e querem ali contribuir na questão de segurança com coisas simples. Sempre a gente coloca que
O importante é a prevenção, né? São sempre medidas preventivas, porque a repressão cabe às polícias. Então, as polícias continuam fazendo a repressão. A gente não quer que nenhum cidadão se arrisque aí para tentar prender um infrator. Isso é trabalho da polícia. Não é as medidas que nós vamos passar são sempre medidas que vão fortalecer a segurança do grupo. Então, a ideia, na verdade, é importada, ela vem de fora, mas o start, o pontapé inicial, é em Santo André, aqui no ABC Paulista, não é nem na capital. Isso. Não é nem na capital. Na época, o então capitão Telmo estava lá como comandante de companhia, tinha visto essa ideia, tentou aplicar, deu certo, e a gente acabou, em vários locais, esse conhecimento foi sendo difundido. A gente começa a aplicar aqui em 2009 em Sorocaba, e vai muito bem também, e vários estudos estamos fazendo nesse sentido. Mas o que acontece, na verdade, né? A gente, para tornar o negócio mais simples, né? O grupo de WhatsApp, ele facilita a comunicação. E a coisa mais importante para um órgão de segurança é a informação. Então, quando você tem, num grupo de moradores de uma rua ali de 50 casas, a sua grande maioria participando do Vizinhança Solidária, sempre tem alguém atento na rua. Então, você sempre tem informação. Então, quando surge uma dúvida, olha, parou um caminhão na casa número tal. Alguém está se mudando? Fala, não está mudando. Então, chama a polícia. E a polícia chega a tempo. Então, com base na informação rápida, a gente consegue daí dar uma resposta para a sociedade boa, e os próprios moradores passam a ter uma visão de segurança mais vencedora, no sentido de evitar situações que o colocariam em risco desnecessariamente. Célio, agora uma explicação para a gente aqui. Eu destaquei aqui, você é o tutor do programa Vizinhança Solidária no bairro Vanelville, aí em Sorocaba. O que é o tutor do programa? Quais são as suas atribuições dentro do programa? E o que é que te levou para o programa Solidária? O que te moveu a isso? Então, Mauro, são excelentes perguntas. A princípio, a atividade ou atribuição de um tutor é muito simples. Basta ele entender que é importante unir-se com os vizinhos, né? E trazer as informações. No caso, ele também se torna um motivador. Eu, na ocasião, assumi, que eu sou voluntário aqui da nossa associação, né? Eu assumi para trazer para o bairro. E aí, a gente inicialmente, como era um programa novo, a gente tinha até dificuldade de reunir as pessoas, porque a gente não tinha resultados, né? A gente para apresentar, existia aquela cultura de que polícia é polícia, bandido é bandido, e eu estou dentro da minha casa, né? Não é papel meu. Inicialmente, a gente tinha dificuldade para trazer o morador para a rua, porque aqui a gente optou por trazer ele para a rua, né? Que essa é uma das funções, é unir os moradores. Então, a gente optou por fazer as reuniões na própria rua. E ali nós conseguimos trazer alguns moradores inicialmente, apresentava-se o programa, e dentre esses moradores, a gente solicitava um ou dois ou até 3 voluntários, que seriam os tutores. Então, esses tutores, a partir daquele momento, ele ficaria a responsabilidade deles trazer informação, cadastrar mais moradores, esclarecer dúvidas de quem não tinha conhecimento, aqueles que chegassem depois, que não conheciam o programa, é o primeiro contato do tutor, né? E ele é um canal de comunicação entre os grupos gerais e também a polícia, né? Porque, como o Major falou, a comunicação é extremamente importante. Então, a cada núcleo, a cada rua, a gente tinha até 3, ou tem até 3 tutores. Agora, Célio, para falar da quebra dessa cultura, você começou a sua fala dizendo o entendimento que as pessoas tinham de que polícia é polícia, bandido é bandido, e a polícia que se vire com o bandido, e eu não tenho nada a ver com isso, da minha segurança eu cuido da porta para dentro, da porta para fora, a polícia tem que passar com a viatura.
como é que é essa quebra dessa cultura, deste paradigma de que a sociedade tem que estar inserida nesse contexto da prevenção e não da repressão, né? As pessoas, na maioria das vezes, até por desconhecimento, ela acha que ela não tem papel na segurança, né? Na verdade, está na Constituição que ela também tem dever de promover segurança. E com a aproximação da polícia com a comunidade e trazendo informação, as pessoas foram entendendo que seria, no meu caso, eu tenho uma experiência. As pessoas diziam assim, eu não vou me envolver, né? Aí eu pensei comigo, é mais favorável me aproximar da polícia do que continuar sendo refém do bandido, né? Então, com o passar dos tempos, as reuniões acontecendo e a presença da polícia no bairro, né, os agentes de vizinhança no bairro, foi adquirindo aquela confiança do morador, aproximação com a polícia, e logo os resultados foram aparecendo. Então, isso fez com que muitas pessoas começaram a visualizar a importância de estar juntos, e principalmente com a parceria com a polícia, para combater o crime, né? Major Aro, eu destaquei aqui na nossa abertura dos objetivos, né, conscientizar a população sobre a sua importância, a responsabilidade nos assuntos relacionados à segurança pessoal e coletiva e incentivar ações de prevenção primária, ou seja, os objetivos do programa Vizinhança Solidária. O que é a prevenção primária? A prevenção primária são medidas que o cidadão possa adotar de evitar ele se expor. Então, desnecessariamente, porque quando a gente fala do crime, o crime acontece pela conjugação de 3 fatores, que é quando se numa mesma situação a gente encontra o criminoso, a vítima e a oportunidade, você tem um ambiente propício para que o crime ocorra. Então, quando a gente fala em prevenção primária, a gente tenta evitar que essa situação se finalize. Então, a gente ou tira o infrator, ou tira a vítima, ou tira a oportunidade. Então, trabalhar em prevenção primária com o vizinhança é trabalhar sempre na questão da oportunidade. A gente trabalha com o cidadão de forma que ele entenda a necessidade dele participar junto com a comunidade no sentido de diminuir oportunidades para o infrator. É lógico que a gente sempre gosta de pontuar que a culpa de ocorrer o crime é do criminoso. A gente nunca vai atribuir que a vítima seja culpada do delito, muito pelo contrário. Se não houvesse criminoso, não estaríamos discutindo sobre esse problema. Mas como ele existe, ele atua com base em existir uma vítima e uma oportunidade. Porque se não tiver nem vítima nem oportunidade, ele não tem campo de ação. Então, o vizinhança entra nisso. Então, a partir do momento que as pessoas deixam a cultura do isolamento, passam a entender que o problema não é do portão da minha casa para dentro, e sim do portão da minha casa para fora. O que acontece na minha calçada é meu problema. O que acontece com o meu vizinho é meu problema. O que acontece na minha rua é meu problema. O que acontece na minha cidade é meu problema. Então, a gente cria um sentimento de pertencimento com a vizinhança solidária, que é muito importante, porque daí o cidadão, ele se preocupa quando ele ouve um barulho estranho no vizinho. Então, ele ouviu um barulho estranho, viu um veículo que não é comum, está estacionado na rua ali, que não é de nenhum dos moradores, isso desperta no cidadão a suspeita. Se ele não convivesse, não conhecesse os demais vizinhos, aquele veículo que está parado ali, para ele não ia trazer referência nenhuma, mas a partir do momento que a gente quebra o isolamento, aproxima as pessoas, elas passam a se conhecer, conhecem as rotinas dos seus vizinhos, conhecem detalhes da vida que são compartilhados no dia a dia, normalmente, da convivência. Eles passam a ficar atentos a fatos estranhos. Então, quando ele fala, poxa, parou aqui um caminhão no meu vizinho, está carregando a televisão para dentro do caminhão, a geladeira, ele não me falou que ia mudar, então ele lança no grupo lá, ô fulano, você está mudando? E aí ele tem uma resposta. Então, na comunidade, cada um tem uma rotina, a gente sabe, né? E um tem a possibilidade de estar auxiliando o outro, né? Com essa atividade primária, que é atuar preventivamente, sem se expor, porque a polícia vai fazer a repressão.
Agora, Célio, antigamente quem tinha essa função do alerta era o cachorro, né? O cachorro latia, a gente sabia que alguma coisa estava errada, né? Mas só o cachorro hoje em dia já não basta, né? Então, daí o envolvimento de todos nessa situação, né? Agora, a Vanelville, você contou que está dentro do programa desde 2015. Como era o bairro naquela época, como é hoje? E você, pessoalmente, foi vítima de violência no bairro? Como é que... traça essa trajetória para a gente. Então, o bairro, ele desenvolveu bastante, né, de 2015 para cá. Naquela ocasião, hoje o bairro tem 5 fases, né, ele foi ampliando. Naquela ocasião, nós tínhamos recém-lançado a fase 5, então estava em desenvolvimento. E naquele momento, nós tínhamos vários problemas com furtos e roubos, né? Porque o bairro, caracteristicamente, o morador, ele usa como dormitório, ele sai para trabalhar e volta à noite para dormir, né? E durante o dia tinha muita ocorrência de furto ou roubo, tanto residência como comércio. E a partir de 3 meses com a implantação do programa, começou a surgir as primeiras resultados de ocorrências, né, efetivas, com participação do morador. O morador orientado, ele passou a olhar a rotina da rua dele de maneira diferente e ele começou a perceber facilmente algo errado. Então, pessoas ou veículos em situação suspeita, eles passaram a observar melhor. Então, o cachorro ainda é bastante importante, porque ele dá o alerta, né? A pessoa sai, visualiza, põe no grupo e avisa todo mundo. Então, nós tivemos assim, uma sequência de prisões em flagrante por participação do morador, através da vigilância solidária. Porque a resposta foi muito rápida da polícia, porque direciona, né? Está acontecendo nesse momento um furto na casa tal, então a polícia chegou. Com esses resultados iniciais, repercutiu de forma favorável, e aí aquela resistência que havia passou a não existir mais. E, em determinado momento, a gente não conseguia atender a demanda de solicitação de reunião na rua, né? E aí foi muito positivo. Hoje, o bairro é muito seguro, o bairro desenvolveu bastante. O Major falou que a gente conseguiu vários cases aqui de sucesso a partir da implantação do Vizinhança Solidária, a união dos moradores, a participação e o conhecimento. A gente foi desenvolvendo várias ferramentas e projetos que hoje faz do bairro um bairro diferente. Você faz o quê? Você trabalha com o quê? Porque eu faço essa pergunta pelo seguinte, tem gente que acha que imagina, não, eu não vou fazer parte do Vizinhança Solidária, eu não entendo nada de segurança, não sei mexer com isso, né? Então, até para dar o exemplo, ou seja, qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer área, pode participar do programa? Pode participar. Eu, por exemplo, sou da área comercial, né? Sou representante comercial há muito tempo, tenho as minhas atividades, mas também posso me dedicar um tempo aí para favorecer e melhorar o meu bairro, né? Como o Major disse, ele me pertence, a minha rua me pertence. Eu tenho, né, obrigação legal de cuidar e favorecer as pessoas. Então, qualquer um pode participar, basta ter boa vontade. Major Aro, qualquer um pode participar porque não é para mexer com segurança. A pessoa não precisa, ela não tem que entender de segurança. O papel é a prevenção, como você já destacou. O papel da polícia é a repressão e o papel da comunidade é a prevenção. Exato. E a gente vê que no estado inteiro vem crescendo esse programa. A gente que começou os registros na polícia, a gente começou a registrar isso a partir de 2013, onde tinha 7 grupos registrados, tal, e hoje nós temos 3.600 no estado todo, difundindo essa atividade do Vizinhança Solidária. Sorocaba é a cidade hoje do interior que mais tem grupos de vizinhança solidária depois da capital. A gente investe bastante aqui em todas as 5 companhias do município, a gente vem trabalhando e é um programa de sucesso porque afasta o criminoso. O criminoso vê que fica mais difícil atuar naquela comunidade, porque a comunidade está
atenta a questões de segurança que normalmente a comunidade fica vulnerável ali. E como a comunidade todo mundo está atento, então é muito fácil a informação chegar para a polícia e aí a gente consegue fazer prisões em flagrantes lindas, como aconteceram aí com o Célio aí no Vanelville, logo no começo do programa. Sim. Você falou em 3 mil grupos em todo o estado, mais de 3 mil grupos. Em quantas cidades paulistas? O estado é muito grande, são 645 municípios. Quantos possuem o programa? Isso. Então, dos 645 municípios, hoje nós temos o programa sendo aplicado em 266 municípios. Sorocaba do interior é o que mais tem grupos, né? Nós temos cerca de 300, e o CPI 7, que é a unidade que eu trabalho, porque tanto em Sorocaba quanto em Itapeva, que são 2 municípios aqui do CPI, que são segundo e terceiro na lista aí, colocaram o CPI em primeiro lugar. Então, o CPI 7 hoje em São Paulo é a unidade da Polícia Militar que mais tem PVS funcionando no estado. PVS, sigla para Programa Vizinhança Solidária. Programa Vizinhança Solidária. Sim. Até por isso, eu vou fazer o meu merchan aqui, se você permitir, Mauro. Estamos com um concurso esse ano aqui de boas práticas para o PVS, né? Então, muitas iniciativas boas vêm surgindo de muitas pessoas, muitas frentes, desenvolvem atividades excelentes para reduzir a criminalidade, atividade preventiva, sem expor ninguém, e isso é um fator que agrega segurança, diminui a exposição e a vitimização da comunidade. Então, uma forma da gente fomentar isso foi criar um concurso para o Programa Vizinhança Solidária. Então, a gente criou esse ano o concurso Boas Práticas PVS 2021, aqui na cidade de Sorocaba. Então, todos os PVS que desenvolverem alguma ação em 4 categorias distintas, que são segurança, ação de segurança, ação comunitária, ação social ou ação de integração, vão poder estar se inscrevendo no concurso. A inscrição está disponível até o mês de novembro, dia 5 de novembro é o último dia. E aí, no aniversário da unidade aqui em Sorocaba, que é dia 17 de dezembro, nós vamos estar fazendo uma solenidade e premiando aí as melhores práticas desenvolvidas no ano de 2021, com o fim aí de melhorar segurança, de melhorar relacionamento social ou de melhorar a sociedade como um todo na cidade de Sorocaba. Tudo isso fruto do PVS, que em Sorocaba nós temos mais ou menos cerca de 20 mil pessoas hoje envolvidas no PVS. O que será essa premiação? Como será esse reconhecimento no dia 17 de dezembro? A premiação é simbólica, né? A gente vai estar dando um troféu para o primeiro, segundo e terceiro colocados, ganha certificado e certificado digital para todos os participantes e vão ser homenageados na solenidade de aniversário da unidade, né? Então a gente vai estar fazendo esse reconhecimento para os grupos de PVS que tiverem desenvolvido as melhores práticas. E tem campo para todo tipo de ação, né? Que, como a gente gosta de dizer, a gente fomenta a cidadania. Então, se o grupo do PVS quer desenvolver uma ação solidária, se ele quer desenvolver uma ação de segurança, uma ação de integração, uma ação comunitária, porque tudo que o PVS fizer em conjunto vai gerar sentimento de pertencimento, e isso é o nosso grande ganho, que a comunidade se sinta ali como um órgão vivo e possa trabalhar junta para buscar um caminho melhor e mais saudável para todos ali daquela comunidade. Célio, nada melhor do que dar exemplos práticos, né? Você destacou aí como é que foi no início, né? Agora, o programa Vizinhança Solidária, ele, de alguma maneira, ele substitui o 190, o telefone da Polícia Militar, para informação de ocorrências. Por exemplo, alguém observa alguma situação, coloca ali no grupo do WhatsApp. Outros também observam, vão colocando informações e vão alimentando. Essas informações chegam para quem? Tem um policial na outra ponta do WhatsApp recebendo tudo isso? Ou há necessidade de ligar para 190 e comunicar isso? Mauro, uma ótima pergunta. Em momento algum, a polícia ou o 90 ele é substituído pelo PVS.
O PVS, na verdade, é um complemento importante para a polícia, né? Então, você falou, eu queria só fazer um complemento das pessoas, qualquer um pode participar, e se tiver interesse, não tenha medo, por quê? Porque os comandantes das companhias, ele tem lá os policiais, coordenadores do PBS, que irão até a localidade apresentar o projeto, passar orientações e treinamentos. Ela vai conseguir, numa boa, interagir e fazer a ação dela. No caso do vizinhança, nós tivemos assim um período de crescimento e também nós fomos aperfeiçoando. Então, hoje, é muito eficiente. A gente tem uma eficiência na comunicação muito boa, é muito rápido, o feedback é muito rápido. Então, para você entender, como o nosso bairro é muito grande, e são 5 fases, nós fomos separando por fases, e cada fase tem os seus grupos. Mas essas 5 fases são interligadas com os tutores de cada fase, aonde estão os policiais. E a orientação é o morador colocar no grupo, o tutor coloca no grupo dos tutores, que inclusive estão o nosso comandante e os policiais coordenadores do programa, mas a primeira atitude dele é ligar no 90. Então, liga o 90, participa a polícia o Copom para ela despachar a viatura e coloca nos grupos. Então, ela tem a viatura já em andamento, os policiais cientes da ocorrência e todos os vizinhos em alerta. Então, essa comunicação gera uma efetividade no combate do crime, assim, muito boa, eficientíssima, entendeu? Além do 190, pode ser também... O 190, claro, vai disparar o patrulhamento ali para aquela região, para aquela localidade onde está acontecendo o problema. Agora, a pessoa pode optar também pelo 181, se ela quiser manter o sigilo da sua identidade? Sim, perfeito. Mauro, o 181, ele é um telefone para denúncias anônimas, só que ele não gera o acionamento imediato da polícia. Exatamente. Então, para aquelas situações em que não sejam emergenciais, pode perfeitamente ser pelo 181. Vou dar um exemplo que é muito comum, que é o caso de ter um pequeno foco de tráfico de entorpecente na rua. Então, o tráfico ocorre, mas não é uma situação que está pondo vidas em risco naquele momento. Então, se o cidadão quiser utilizar o 181, que é o Disque Denúncia, perfeitamente viável. Chega a denúncia para as polícias, porque a gente tem campo de ação para, no caso em flagrante, a PM, e no caso de investigação para a Polícia Civil. E complementando a resposta do Célio, embora a gente tenha policiais militares participando de algumas fases aí do PVS, o policial não fica o tempo todo atento ao WhatsApp, né? É no horário que ele está de serviço, que ele está ali olhando. Então, a gente sempre orienta os grupos de vizinhança, como o Célio falou, quem está com a situação presente ali, que está visualizando a situação ocorrendo, é quem liga para o 190. Por quê? Riqueza de detalhes, é o que a gente mais precisa. Então, é a cor do carro, a placa do carro, os trajes que a pessoa usa, tudo isso que são informações que a gente vai municiando as pessoas da necessidade de serem observadas, né? Porque muitas vezes um cidadão normal, a primeira vez que ele vê acontecer um delito na sua frente, ele simplesmente, olha, uma pessoa passou correndo, bateu na outra e levou o celular dela aqui. Aí você pergunta, mas que cor era a roupa dele? A pessoa não sabe, não se atém. Agora, esse é o ganho do vizinhança. Você orienta o cidadão que ele tem que sempre buscar uma forma de identificação do infrator. É a cor da roupa, a placa do carro, a cor do veículo, o modelo do veículo, horário, onde está parando, para qual rua está passando. Para isso, o PVS é excelente. E nessa situação que o Célio coloca, a gente já teve casos lá onde o indivíduo suspeito ia ser abordado, o carro saiu da rua, e aí todos os grupos já estavam em alerta, falou, não, está na minha rua agora, fala para a viatura que está na rua tal. E aí a viatura foi com base nas informações que foram correndo junto à comunidade e pegou os infratores. Então, isso é o importante do envolvimento da comunidade, porque a informação transita de forma rápida. E esse é o grande ganho para a segurança no aspecto da polícia, né? A gente tem a informação
fidedigna e premente de rápido resposta para a Polícia Militar, né? Então, isso é fundamental. Faltando 28 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Edição de sexta-feira do Gente que Fala, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, falando sobre os assuntos da segurança pública. Hoje em destaque aqui o programa Vizinhança Solidária no município de Sorocaba. Vamos para um intervalo, em 30 segundinhos a gente está de volta com esse assunto por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Antes aqui da sequência da nossa conversa sobre o trabalho do programa Vizinhança Solidária na cidade de Sorocaba, uma mensagem aqui do governo de São Paulo para você que acompanha a gente. Olha, novidade boa, a gente gosta de contar na hora, não é, pessoal? Vocês sabiam que o governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás? Olha, entre julho e dezembro desse ano, de 2021, as famílias que mais estão precisando poderão resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Cerca de 500 mil de paulistas serão beneficiados com esse programa, com o programa Vale Gás. Você quer saber como é que funciona? Para obter esse benefício, é só acessar valegas.sp.gov.br. Vou repetir o endereço na internet, valegas.sp.gov.br. Vai lá para se informar sobre como é que você pode obter esse benefício. Mensagem do governo de São Paulo: trabalho e respeito por você. Seguindo aqui com a nossa conversa, Major Fábio Santos Aro, é o Major Aro, do Comando de Policiamento do Interior 7, CPI 7, em Sorocaba, e também com o Célio Francisco do Nascimento. Ele é o tutor do programa Vizinhança Solidária do bairro Vanelville, em Sorocaba. Célio, conta para a gente o seguinte: grupo de WhatsApp muitas vezes é uma bagunça, é uma confusão. Como é que funciona isso dentro do programa Vizinhança Solidária? O que é vedado? Porque, olha, até grupo de WhatsApp de família tem militância política, tem torcedor de futebol, tem tudo, enfim. Como é que faz para botar ordem na casa do WhatsApp do programa? Então, Mauro, é complicado, tá? A gente sabe que a pessoa geralmente usa o WhatsApp socialmente, para comunicação, né? E aí não tem muita regra. Nós tivemos o discernimento de lá no início de criarmos os grupos, a gente orientar de forma bastante contundente o morador que, embora a gente estivesse usando o WhatsApp, aquele grupo seria destinado para segurança. E a atitude dele poderia salvar uma vida ou até a própria dele. Então, ele teria que usar com disciplina. E que se ele violasse a disciplina, ele ia ser preso. Exatamente. Nós tínhamos... A princípio, quando nós apresentamos na rua o programa, a gente vai com a viatura, né? Então, passado toda a orientação para eles terem aquele grupo de WhatsApp com um perfil, né? Com a imagem do perfil destinado ao programa, de preferência que ele mude o toque, né? Para ele entender que aquilo é da segurança. No início, nós tivemos, sim, dificuldade com os grupos, mas nós... assim, quando a pessoa colocava um assunto que não tinha a ver com segurança, a gente passava a orientar.
né? Olha, esse não é, esse talvez você errou o grupo e tal. E a gente conseguiu, desde o início, ir crescendo com esse entendimento do morador, que vinha um grupo do WhatsApp, mas o da segurança era especial, né? E eles foram entendendo. E quando eu disse para você que a gente foi evoluindo, nós fomos criando outros grupos para tirar essas conversas, né? Então, por exemplo, hoje, com essa situação de pandemia, nós conseguimos, através dos grupos, especificamente para comércio do bairro, nós conseguimos gerar renda para as pessoas desempregadas. Porque já tinha uns grupos, né, formados só para comércio, para não o pessoal divulgar lá a promoção, o bolo, né, bolo de pote, coxinha, tal, um grupo no segurança. Então, nós fomos tirando. Também criamos um específico para animais, né? A pessoa perdia lá o animal, tal, colocávamos no grupo, nós criamos um específico para animais. Então, a gente foi direcionando e disciplinando e conscientizando. Então, hoje, com o crescimento do conhecimento do Vizinhança Solidária, especialmente em Sorocaba, porque, graças a Deus, a gente foi avançando em outros bairros, né? Aqui, o bairro Vanelville pertence à primeira companhia. E, então, dentro da primeira companhia, a gente tem aproximadamente 26 bairros. Dentre eles, mais ou menos 18 tem o Vizinhança implantado. Então, a gente foi ampliando e depois passou às outras companhias e outras localidades da cidade, que a cidade é muito grande, né? Então, hoje existe uma consciência por parte do participante que o Vizinhança Solidária é um programa, é um grupo especificamente para a segurança, tá? E, inclusive, Mauro, eu gostaria de complementar, porque a gente está falando aqui de ocorrências efetivas na participação do morador, né? Quando o crime está acontecendo. Mas a característica do programa, ele é de segurança preventiva. Então, muitos crimes, por exemplo, nosso bairro caiu 70% o índice de criminalidade. Então, muitos crimes são evitados com a participação do morador, com a presença, com as orientações, né? Às vezes, se for à noite, acende a luz, se for de dia, sai na calçada, 2, 3. A própria presença já intimida e o mal-intencionado vai embora da rua ou do bairro. Então, eles têm esses números, esse conhecimento, então eles respeitam os grupos. Aqui, particularmente, nós não temos muita dificuldade, pelo menos no Vanelville e alguns bairros que eu conheço. Major, bom, enfim, para quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo pelas rádios, para quem está assistindo pelas redes sociais, como é que faz, como é que um determinado grupo é formado, como é que se faz a adesão ao programa e os passos, digamos assim, o caminho das pedras para a formação do grupo? Para aderir ao programa, a primeira coisa que o morador que estiver interessado em fazer é verificar se os seus vizinhos têm interesse em aderir ao programa, né? E aí procurar a companhia da Polícia Militar. Então, infelizmente, a gente tem uma limitação de demanda, né? Nem todas as companhias da polícia têm hoje capacidade para já implantar de imediato, mas havendo o interesse da comunidade, que é o mais importante, eu tenho certeza que todos os comandantes de companhia vão estar somando, porque o Vizinhança Solidária ele traz uma resposta para a questão de segurança que é muito boa, é um ganho muito grande, como o Célio comentou. Então, em Sorocaba, a orientação é, se o cidadão não sabe qual companhia de policiamento a rua dele pertence, ele liga no 190, informa qual é a rua, aí o 190 vai informar que essa rua pertence à companhia, a terceira companhia, a quinta companhia, e aí ele faz contato com o capitão da companhia, manifestando o desejo da rua dele de participar do programa. Com base nisso, tem um agendamento, é feito um agendamento, aí é feita uma reunião, expõe como funciona o programa e se a comunidade quer aderir ao programa. Querendo aderir, não tem custo nenhum, a comunidade adere e passa a receber a nossa supervisão, que simplesmente é isso. O programa do Vizinhança Solidária, até é uma coisa que o Célio comenta aí muito bem, ele funciona independente da polícia quase. A polícia é só um suporte, porque na verdade a gente vem, faz uma orientação da qual a melhor forma de tratar as informações no grupo, algumas orientações básicas de segurança, nada muito aprofundado, e desperta a comunidade
para coisas das quais ela não estava atenta. E a polícia serve, num primeiro momento também, de um tranquilizador para essa reunião comunitária, porque a primeira reunião comunitária com os vizinhos é uma quebra de barreira, porque muitos vizinhos residem ali, às vezes, 5, 7, 8 anos e não se conhecem. Então, a polícia acaba sendo como elemento agregador da comunidade ali e dando respaldo para aquela reunião. Agora, Major, a gente sempre vê nas ruas, todo mundo já viu nas ruas, nos bairros, né, onde o programa Vizinhança Solidária acontece, aquelas faixas dizendo que aquele espaço, que aquele bairro, que aquelas ruas, tudo isso é monitorado pelo programa. Essas faixas servem mais como informação para os próprios moradores, para que eles busquem saber exatamente o que é aquilo, que participem daquilo, ou é também um espantalho de bandido? O bandido olha, opa, peraí, aqui eu não vou me enfiar porque tem gente de olho em mim. Você pode ter certeza que quem mais conhece o PVS hoje em dia são os infratores. Os infratores conhecem a força do programa Vizinhança Solidária, por quê? Porque deixa de ter a oportunidade, reduzem muito a questão da oportunidade, a liberdade para o infrator ficar circulando. Porque num local onde não está instalado o PVS, a rua não é de ninguém, então o infrator está tranquilo. Onde está instalado o PVS, e a gente tem não só a faixa, como tem plaquinha nas casas também. Aqui em Sorocaba, cada casa que adere ao programa Vizinhança Solidária, o Célio não falou, mas tem a plaquinha na residência lá. Então ele sabe que é uma casa que está participando do programa. E uma coisa que normalmente o pessoal no início tem temeridade, hoje o pessoal tem tranquilidade e confiança de colocar uma plaquinha na frente da sua casa dizendo: fazemos parte do programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar. Então serve mais de alerta para o infrator, que se mantém longe dessas localidades, porque sabe que a comunidade está atenta, vai ter uma resposta rápida e que a comunidade age em conjunto, do que para o cidadão mesmo, né? Agora, você explicou o passo a passo, Major, e é muito simples, é ligar para 190, saber em relação à rua daquela pessoa que está ligando, a qual companhia ela pertence, vai se comunicar com o capitão e aí as coisas se desenrolam. Agora, nos bairros onde já existe o programa Vizinhança Solidária, aquela pessoa que sabe que existe, mas não está inserido no programa e quer se inserir, procura quem? Na rua, se na rua dele já tem o programa funcionando, ele procura um vizinho que já faça parte do programa, que vai indicar o tutor. O Célio é um dos tutores aí do Vanelville. Procura o tutor daí adiciona a pessoa no grupo, faz um briefing, tem uma orientação que é passada para a pessoa, e aí ele passa a participar do programa. Fala, Célio. Então, complementando, Mauro, a questão da identificação da faixa e também da placa, ela, além de alertar o indivíduo mal intencionado que no bairro não dá para ele tem essa função. As pessoas hoje têm orgulho de ter uma placa, sabe? De fazer parte do Vizinhança Solidária, pelo menos aqui na nossa região. E também esse morador que de repente vem de uma outra região da cidade ou fora do município, ele vê a placa, ele se sente atraído e curioso para entender como que acontece, como que ele faz para participar. Então, tem essa função também a placa. E aqui no nosso bairro, a gente tem uma orientação de que a pessoa em uma situação, né, adversa e emergencial, pode procurar uma das casas que tem a placa para pedir ajuda, por exemplo, né? Sim. Ela vai ter mais segurança, mais confiança. Agora, Célio, uma coisa é o início do programa, então a Polícia Militar virá, vai fazer uma palestra, vai apresentar todo o programa, um workshop, digamos assim. Então, aquelas pessoas iniciais vão participar disso, vão receber essa cultura. Aí o programa vai ser implantado. Esses que não estão no programa e que vão entrar depois, eles não passam por essas palestras, eles não recebem essa cultura, essa quebra de paradigma. Como é que o grupo passa para esses entrantes depois? Isso é importante se dizer, porque assim, cada companhia desenvolve o programa, né, conforme as disponibilidades ou o número de pessoas. Particularmente na nossa primeira companhia, nós temos o
um policial, coordenador, né, ele faz essa parte de treinamentos e orientações. E nós passamos a fazer isso através de uma cartilha, né, onde tem procedimentos de conduta, ele conhece como funciona, e também temos os vídeos. São feitos pelo policial aqui. Nós temos um coordenador, o Cabo Dimi, que ele tem a habilidade de fazer as orientações através de vídeos. Então, aborda-se determinados temas através de vídeos curtos. Então, são muitos vídeos. Então, de tempos em tempos, a gente tem a migração de pessoas, né, que entram e também alguns que saem. Então, a gente faz aí uma manutenção. Então, sempre que tem as pessoas, elas entram já com o material e, em tempos a gente começa a partilhar esses vídeos de orientação até atualizando, né? Então, é muito fácil ela se engajar rapidamente. Pessoal, faltando 12 minutos para perguntas da nossa audiência. Célio, uma pergunta muito interessante, muito importante aqui, e vem do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Não sei se você conhece aqui a capital. Jardim Bonfilholi é a região oeste da capital, região do Butantã, parte nobre, parte também do bairro bastante complicada, mas a pergunta dele não é sobre a região onde ele mora, é sobre a Cracolândia, que é na região central aqui da capital. Como a vigilância solidária poderia agir em áreas como a Cracolândia? A pergunta do seu Jaime, ele participa aqui com a gente todos os dias, aqui nos questionamentos aqui para os nossos participantes. Aqui a gente em Sorocaba, como em qualquer outro lugar do Brasil, nós temos os pontos de tráfego, né? E onde, diferente de São Paulo, a gente tem pequenas concentrações, entre aspas, Cracolândia, né? Então, o vizinhança, ele tem um papel importante, porque os vizinhos ali que moram no entorno dessa situação, né? No caso de São Paulo, lá como é uma concentração grande, o ideal seria estar envolvendo os moradores próximos, aqui, assim como a gente faz aqui, para eles estarem monitorando e informando a polícia, porque o grande objetivo de minimizar o tráfico prender o traficante, quem traz a droga. Então, a população que já sofre com aquela situação ali no bairro, que além do risco desvaloriza e tal, tem uma série de problemas, ela participa como informante, passando para a polícia através do 90. Então, ela registra os carros, placas de carros que vêm eventualmente trazer a droga, a rotina e tal, para tentar pegar esse traficante, né? Isso pode amenizar bastante. A mesma pergunta eu queria fazer para você, Major Aro, a pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, importante também ter a informação da polícia. Se a vigilância solidária poderia agir em áreas como a Cracolândia aqui em São Paulo? Então, o vizinhança solidária, para ele atuar, ele precisa estar num local onde tenha adesão da comunidade. Então, eu preciso, né, o vizinhança, eu precisaria ter moradores ali, né, comerciantes que estão naquele trecho residindo. O que me parece é que na região da Cracolândia nós temos várias vias de imóveis abandonados ali, né, sem morador, e que dificultaria de ter uma presença de pessoas. Mas orientações que nós passamos no vizinhança e que temos certeza que conseguiria minimizar situações de menor impacto como essa, seria a situação que a gente orienta de concentrar doações num outro local, não fazer a doação na rua, porque você não está trazendo dignidade para aquele cidadão quando você dá alimento para ele na rua. Na verdade, você alivia a sua consciência ali que você está deixando comida para alguém necessitado, mas você mantém a pessoa naquele ambiente insalubre. Então, a gente orienta isso. Vamos fazer o bem, vamos nos mobilizar para tirar as pessoas que estão numa situação de indignidade, levá-las para uma situação onde ela possa ter um ambiente sadio para ter um atendimento adequado. É isso que em Sorocaba se vem fazendo, aqui junto com a administração municipal. Nós temos vários problemas, né, não só de usuários entorpecentes, mas como hoje está muito comum a questão dos moradores de rua, né, as pessoas sem endereço fixo. Então, a gente tem aí um trabalho forte que aí envolve não só polícia, como serviços sociais, assistência médica,
de tirar a pessoa daquele ambiente onde ela está, para poder fornecer um outro ambiente onde ela vai poder tomar um banho, ter um leito para dormir, receber daí o alimento e vai sair daquele ambiente nocivo que mantém ela presa naquela vida altamente degenerativa, né, que denigre cada vez mais o espírito humano. Então, a busca é essa, tirar a pessoa desse reduto, onde não consegue ali, né, vencer o mal das drogas, né, para poder estar dando uma oportunidade para a pessoa. E uma outra pergunta aqui, que vem da Suzana Jureidini. Suzana Jureidini é a nossa audiência no Facebook. Major Aro, ela pergunta se a pandemia alterou a característica, o perfil dos crimes em Sorocaba. Bem brevemente, Major. Nós tivemos no início da pandemia, né, uma redução dos delitos que aconteciam pela ausência do cidadão no seu imóvel, né, e pela concentração de veículos na área central. Então, como a gente teve essa mudança de dinâmica inicialmente, com os momentos aí de lockdown, a gente teve daí uma concentração de pessoas nas suas casas, o que veio a diminuir oportunidades de furto que aconteciam durante o dia, e diminuir também a oportunidade de furto e roubo na área central, onde se concentram em volume de pessoas, de veículos, e que geravam essa oportunidade. Então, sim, a pandemia influenciou nessa situação aí dos criminosos, que agora, voltando à normalidade, né, das pessoas deixando suas casas na maior parte do dia, ficando no trabalho, andando um fluxo alto de pessoas, volta daí agora a ter essa situação. Mas não tivemos dos crimes aqui para a questão da Polícia Militar, a gente não teve nenhum crime focado aí na questão da pandemia, que a maioria foram golpes que daí acabam sendo apurados depois pela Polícia Civil, né? Porque muitos golpes ocorreram nesse período de via fone, esse tipo de coisa. E outra pergunta que vem pelo Facebook, Major, Santana Kelly. Deixa eu perguntar para o Célio. Célio, Santana Kelly, pelo Facebook, ela quer saber se os vídeos podem ser compartilhados entre os tutores de outras regiões para fins modelo. Perfeito. A Kelly fez uma pergunta pertinente, porque assim, o programa Vizinhança Solidária, ele é do cidadão, e nós somos motivadores, né? Então, a Polícia Militar tomou a iniciativa de fazer através dos vídeos, porque é uma ferramenta importante hoje, tem o canal do WhatsApp, que é acessível, e ela pode ser divulgada, até é bom que seja divulgada em qualquer parte do território nacional, desde que, né, chegue e seja favorável à pessoa, né? Pessoal, o tempo do programa já está terminando. Esses vídeos, viu, Mauro, só esclarecendo. Sim, Major. Desculpa. Esses vídeos são orientações. Às vezes está acontecendo algum crime novo, alguma forma, dinâmica nova de delito, o policial faz um vídeo orientando a comunidade. Muito bem. O tempo já se esgotando, Major, eu queria falar, vou pedir para que isso seja dentro da sua mensagem já de encerramento. Bom, você pertence ao Comando de Policiamento 7, CPI 7, né, do interior, em Sorocaba, mas faz parte do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que é subordinado a esse comando. Bem brevemente, o objetivo do trabalho de vocês, enfim, tudo que é feito pelo seu batalhão dentro deste comando e a sua mensagem final, bem brevemente. Claro. O CPI 7 ele abrange 78 municípios. Hoje o CPI 7 é composto por 8 unidades. O 7º Batalhão é o que faz o policiamento de Sorocaba, e depois nós temos mais 6 batalhões que fazem policiamento de regiões do CPI 7, e um batalhão que é o 14º BAEP, inaugurado agora no final do ano passado, que faz aí o policiamento especial, né, que faz uma atividade mais preventiva de grandes crimes, né? O 7º Batalhão é o responsável pela segurança no município de Sorocaba, e a gente atua em várias frentes, e é um batalhão que busca muito esse policiamento comunitário. Por isso que a gente dá tanta ênfase ao programa Vizinhança Solidária, que tem sido uma ferramenta muito boa. Gostaria de agradecer a participação no programa e estamos à disposição aí para quando precisar.
E o CPI 7, Comando de Policiamento do Interior 7, reúne diversos batalhões, não só o 7º, ao qual você pertence, cuida de todos os 26 municípios da região metropolitana de Sorocaba. É isso. Isso. A região metropolitana de Sorocaba é composta por 26 municípios e 3 batalhões, que é o 7º, 40º e o 50º Batalhão de Policiamento Interior. Mas ela tem mais policiamentos além da região metropolitana de Sorocaba. Então, o CPI 7 ele pega também a região de Avaré e de Itapeva. Agora, a sua despedida, Célio, sua mensagem final. Então, Mauro, eu agradeço a oportunidade de ter tido essa ocasião de falar sobre o Vizinhança Solidária. No início, eu assumi o Vizinhança Solidária como uma obrigação, né, que eu participava aqui do grupo de moradores, e depois de um momento passou a ser missão para mim. Então, eu tenho muito prazer em falar do Vizinhança e propagar e ajudar as pessoas. É um programa que, nos dias de hoje, é uma ferramenta importante, acessível e com um resultado muito favorável. Eu só queria fazer um complemento com a atitude aí do Vale Gás. Eu acho importante porque no Vizinhança Solidária, para a gente, uma das orientações é não fazer doações na porta da casa. E lá tinha pessoas que não se sentiam confortáveis em negar algo para alguém. Então, nós fizemos uma orientação e fizemos uma campanha, cadastramos entidades e recolhemos, na ocasião, 172 cestas entregues a entidades. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, uma família estava precisando de ajuda e a gente arrecadou uma quantidade de alimentos bastante favorável para ela. Sim. Porém, ela não tinha como cozinhar. E aí a gente ficou sabendo e teve que correr também atrás de providenciar um botijão de gás. Então, eu acho interessante. O programa dá de parabéns, foi um prazer participar e eu estou sempre à disposição. As pessoas que não estiverem em Sorocaba, pode procurar, que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Falamos hoje sobre o programa Vizinhança Solidária, que acontece em todo o estado de São Paulo, mais de 200 municípios, mas o foco aqui hoje foi no município de Sorocaba. Estiveram com a gente hoje o Major Aro, ele é do Comando de Policiamento do Interior 7, CPI 7 em Sorocaba, mais especificamente do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Também com a gente o Célio Francisco do Nascimento, o tutor do programa Vizinhança Solidária no bairro Vanelville, em Sorocaba. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, também é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, Fausto Camunha é nosso diretor-geral. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Rádio Trianon, chegando o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, dá umas 2 e a partir das 2 horas o nosso musical Trianon. Pessoal, muito obrigado pela audiência ao longo da semana, também no programa de hoje. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau. 1 em ponto.